Boa noite, queridos. Gente, vocês dão uma boa noite de quem não está no início de uma campanha. Nós estamos no início de uma grande campanha. Uma campanha que diz que se as mães, se a família, se os pais estiverem de joelho, os filhos vão permanecer em pé. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. A nossa igreja está preocupada com os filhos. A nossa igreja está preocupada com aqueles que foram gerados no nosso ventre. Aqueles que são herança, aqueles que Deus deu para nós. Não tem maior herança. Deus não disse que deixou um carro, uma casa, uma fazenda. Deus não disse que me deixou um avião para eu passear onde eu quiser. Deus não prometeu essa herança para mim e para o meu esposo. Deus prometeu uma herança muito maior, que são os filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança. Que coisa linda você ter essa herança. Que coisa abençoada você saber que Deus lhe deu e vai abençoar para que você possa cuidar. E a campanha que nós vamos lançar hoje, que a igreja, através do nosso pastor, ele se propôs, pela orientação do Espírito Santo de Deus, lançar uma campanha que diz assim: se as mães, se as famílias se ajoelharem diante do Senhor, se clamarem diante do Senhor, os filhos não caem, os filhos permanecem em pé, ainda que venha a tempestade. Eu creio nisso, porque a Bíblia diz e eu creio. E nós temos aqui um momento onde vamos falar um pouquinho sobre. Tem um texto de Efésios 3,14 que diz assim: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que causa eu vou me pôr de joelho, irmãos? Por que causa? Qual é a causa que nós estamos colocando aqui diante do Senhor hoje? Nossos filhos. Eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder. Por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por qual causa? Filhos e netos. É por essa causa, Senhor, que eu me ajoelho. É por essa causa, Senhor, que eu vou me derramar diante de Ti. É por essa causa, meninas que ainda não têm filhos, que você comece a clamar. Uma mulher não deve clamar pelos filhos depois que os tem. A mulher de Deus começa a clamar antes. Senhor, se o Senhor me der filhos, me põe de joelho para orar por eles. Senhor, me abençoe para que eu possa ser uma bênção na vida do meu filho, dos meus netos. E a oração pelos filhos é uma dádiva de Deus. Quando uma mãe cristã se põe a orar pelos filhos, a oração pelos filhos é uma herança para a eternidade. Eu achei tão forte essa frase. Quando você ora pelo filho, você não dá a ele uma casa através de oração, meu irmão. Quando você ora pelo filho, meu irmão, você não dá a ele um cartão de crédito cheio de dinheiro, não. Isso acaba. Isso é passageiro, isso é terreno. É claro que nós queremos e ficamos felizes quando os nossos filhos prosperam financeiramente. Claro que sim. Precisamos, né? Disso para também alimentar, vestir, comer, mas não é a principal coisa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que os seus filhos, o que os nossos filhos precisam é da vida eterna. E tem muitos pais mesmo, que estão muito mais preocupados com aquilo que é terreno, com comida, com roupa, com colégio. Estão esquecendo da vida eterna. Estão esquecendo de colocar na despensa espiritual o alimento. A despensa está cheia. O que você quer, meu filho? Deixa eu escolher aqui. Quero cappuccino. Não quero cappuccino. Ou vou maltinho. Não, eu já enjoei. Esse biscoitinho, não quero. Tem tanta coisa que não sabe escolher, não sabe nem o que quer.
Mas se abrir a sua despensa espiritual, o que que tem lá dentro? Só você sabe. E a proposta da igreja é que a sua despensa espiritual, a despensa espiritual da casa dos nossos irmãos dessa igreja, sejam abastecidas com a palavra de Deus, com os valores que são eternos. Olha aí, a oração pelos filhos é uma herança para a eternidade. O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês está em Tiago 5:16. E o irmão pode colocar e os irmãos podem abrir. A Bíblia diz em Tiago 5:16 que nós devemos orar uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Acho que é o outro anterior. Ali, não, é esse mesmo, meu irmão. Começa ali a parte B. Orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E o texto, a Bíblia diz, né, o texto sagrado, e outras versões, que a oração do justo, ele vai muito além. Ele cura feridas, ele sara aquilo que está quebrado. Imagine se a Bíblia diz, orai pelos outros, porque a oração do justo, você vai ser curado. Porque a oração do justo faz milagres, traz consertos. Olha, isso é no sentido amplo, orai uns pelos outros. Agora você imagina a oração tua, mamãe e papai. Eita! Se já é bom eu orar por vocês, se já é bom quando eu me ajoelho e peço por vocês, agora imagine a sua oração de joelhos chorando pelo seu filho. Imagine aí, que oração poderosa que você, pai e mãe, tem quando você ora pelos seus filhos. Nós estamos esquecendo, e aqui diz assim, ó, o texto lá diz assim, para que vocês sereis curados. Talvez os seus filhos estão precisando ser curados. Os seus filhos estão precisando ser curados. Eu não estou dizendo de uma cura só física não, meu irmão. Eu estou dizendo de uma lepra espiritual que está contaminando o mundo. Algo que remédio nenhum pode sarar. Mas que os nossos joelhos, enterrados diante do Senhor, pode fazer. Orai pelos seus filhos. Orai pelos seus filhos. Eu penso que nós colocamos no despertador vários sinetinhas para nos lembrar de coisas. Eu boto para água, que eu não tomo água, esqueço, não tenho sede, então eu tenho que botar. Eu boto para levantar. Eu coloco lá, quando eu tenho um médico, aí lá na minha agenda, algum dia que eu vou me lembrar do médico. Mas será que eu coloco de meia em meia hora o celular para tocar, para eu orar pelos meus filhos? Será que de meia em meia hora quando tocar, e não precisa você, a Bíblia diz que orar sem cessar. Então não precisa você estar, o telefone, o despertador tocou, tchau, eu estou dirigindo. Senhor, cuida do meu filho na escola, Senhor, onde ele está agora, no reforço, no trânsito, em outra cidade, cuida. Daqui meia hora, de novo, daqui meia hora, de novo. Tia, mas é muita oração, eu sou ocupada, muito ocupada. Qual é, a tia Alba não consegue ficar com isso, né? Então, qual é a parte mais importante da sua vida? É o seu trabalho e os seus filhos. Quanto tempo você tira para orar pelos seus filhos durante o dia? É só à noite? Quando você faz seu culto? E durante o dia ele fica vulnerável, porque você, que é responsável de orar por ele, não está orando? Ore por o seu filho. O mundo, o inimigo, ele tem um despertador, não é de meia em meia hora não. Ele tem um despertador de segundos para atacar o teu filho, para atacar os meus filhos, os meus netos. Bote nessa campanha, faça um propósito. Senhor, eu não vou deixar
o inimigo engoliu os meus filhos. E aquele que já está só com a perninha do lado de fora, eu vou puxar através da oração. Eu creio que meu filho vai ser liberto. Eu creio que minha filha vai ser liberta. Mas você também tem que fazer o seu esforço. O seu filho vê você orando? O seu filho algum dia já viu você de joelho orando? Não sei. Eu não sei qual é a sua prática de oração. Mas para que os milagres aconteçam, você tem que começar em você. Nós estamos estudando durante esse mês a disciplina Introdução à Psicologia no seminário. E eu disse para os meninos, Introdução à Psicologia é aconselhamento cristão. E eu disse para eles assim, é possível alguém aconselhar o outro sem saber se auto-aconselhar? É possível dar uma dica para alguém quando aquela dica não serve para mim? É possível ensinar o meu filho e querer que ele venha para a igreja quando eu não venho? Te deixo na porta e te pego mais tarde. Será que funciona? Funciona até um tempo. Até pequeno. Até um tempo funciona. Mas daqui um pouco ele vai entender. Quero ficar com você. Eu também quero ficar onde você está. Lugar de família cristã. É dentro da casa do Senhor. É buscando a presença do Senhor aqui. Então, orai uns pelos outros. Ore pelos seus filhos. O segundo item. A oração deve ser constante e específica. Você pode colocar esses dois textos para mim, meu irmão. O de 2 Tessalonicenses é muito fácil. Porque a Bíblia diz assim, orai sem cessar. Orai sem cessar. Por coisas específicas. Imagine pela tua herança. Aquele que saiu de vocês, do fruto do amor para os casais que estão aqui. O fruto do amor de vocês. Para as mães que estão sendo seus esposos aqui, para a sua herança, que saiu do seu ventre. Ore sem cessar. Você sabia que enquanto você está na cozinha, ou quando você está em casa, brigando, zangado, seu filho pode estar sofrendo um ataque de Satanás lá onde ele está? E o inimigo tira você de cena para não orar por ele? Enquanto você está labutando com coisas que são tão efêmeras, o inimigo está engolindo a coisa ou a pessoa que é mais importante na sua vida. Ore sem cessar. Meus irmãos, não está sendo fácil para os meninos cristãos viverem. Meus filhos queridos, minhas mães, eu trabalho com isso. Eu vivencio. Eu tenho visto tantas coisas que eu não pensava ver. E filhos de cristãos também. Enquanto você está fazendo coisas alheias e aleatórias, o seu filho está sofrendo um ataque na escola, no trabalho, no trânsito, na faculdade. Então, orai sem cessar. E a oração constante e específica. Olha que texto bacana de Marcos 10:51. Olha que coisa bonita. Quando você diz para Deus, se ajoelha e diz, Senhor, eu sei que nós somos diferentes. A área que eu tenho dificuldade não é a sua. A área que os meus filhos têm dificuldade necessariamente não são as áreas que o seu filho tem. Então não adianta você decorar. Eu falar aqui, olha, meu filho precisa se estabelecer financeiramente. Ah, então é essa a oração que eu vou fazer para o meu também. Não, você conhece o seu filho. Olha só, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? E ele foi bem específico. Mestre, que eu veja. Hoje o Senhor está perguntando, o que é que você quer que eu faça pelo seu filho ou a sua filha? Diga para ele aí. Senhor, tu sabes. Mas eu vou repetir para ti. Eu quero que tu livres meus filhos das más amizades. Eu quero que o Senhor cuide do meu filho em tal situação que ele é vulnerável. Todos nós temos algo na nossa vida que precisa de estar mais de olho. São os nossos espinhos na carne. São as nossas fraquezas. E se você se conhecer e conhecer o seu filho, você sabe quais são as fraquezas dele. E são essas fraquezas que você vai se ajoelhar e pôr diante do Senhor. Nessa noite o Senhor está perguntando para você,
pelo seu filho, porque nós viemos aqui orar pelos filhos. Mas como eu estou vendo bastante pessoas aqui que não têm filhos, faça por você. Bota o despertador para orar por você mesmo. Talvez você que não é casado ainda, está procurando alguém. Você que está enfermo, que está precisando de uma saúde. Você que está precisando de uma decisão com relação ao trabalho, com relação a ter filhos ou não. Põe essa causa e seja bem específica com o Senhor. Eu e meu esposo temos orado por uma causa que é bem específica. 4, 5, 6, 7 vezes durante o dia nós oramos. Eu oro separado e quando estamos juntos, estamos orando por uma causa pessoal. E é tão legal que parece repetitivo. Quando a gente vai fazer o culto doméstico à noite, parece repetitivo o que a gente está falando. A gente se olha e sorri. Vamos falar de novo. Vamos falar de novo. Não há nada repetitivo na sua oração e no seu choro. Fale, o Senhor te entende. Então seja específico. Nessa noite, veja o que o seu filho está precisando. Coloque. É saúde emocional? Coloque. É saúde física? Coloque. É saúde espiritual? Coloque. O Senhor está perguntando para você. Olha como é lindo. Eu poderia perguntar e vou dizer assim: mãe, eu vou orar, mas eu não tenho esse poder de transformar. Mas quem está perguntando para você aí agora é o mestre. É aquele que faz milagres. E ele está perguntando agora: o que você quer que eu faça pelos seus filhos? Ou pelo seu filho? Responda agora para o Senhor aí. Diga no seu coração, com fé, e o Senhor vai te ouvir. Porque Ele responde. A Bíblia diz que se eu peço algo ao Senhor com fé, eu recebo. Essa é a promessa do Senhor. O 3, não desfaleça o seu coração. Gente, eu sei, já passei por muitas situações com filhos que me desfaleceu o coração. Que eu pensei assim: não tem jeito. Não vai ter condição, não vai ter jeito. Tanto emocional, como física, como espiritual. E a Bíblia diz assim, não desfaleça o vosso coração. Não temais o rumor que há de vir ouvir na terra. Pois virá num ano rumor, no outro ano outro rumor. Haverá violência na terra, dominador contra dominador. Isso aí está o Senhor acalmando os exilados. Porque eles estavam agoniados com tanta notícia ruim que ia ter. E o Senhor disse: acalma, está chegando o fim. Mas não temas quando você ouvir esses rumores de guerra, de briga, rumores de que está tudo perdido. Eu mesmo confesso que em alguns momentos eu falo assim, alguns irmãos até já me escutaram falar isso. O que será da geração dos meus netos? O que será do Ricardo no ensino médio? O que será do Felipe lá no 9º ano? O que será desses 2 meninos na faculdade? Que geração vai ser a deles? Mas esse texto me acalmou. Se eu tiver de joelho, ele diz isso: não desfaleça o seu coração. Você vai ouvir que vai ser mais difícil, que ano está mais difícil, que o mundo vai ficar mais difícil, que vai ser terrível, que as gerações vindouras vai se acabar, que a fé vai esfriar. Tudo está na Bíblia. Mas ele disse: não desfaleça o seu coração, porque eu estou com você. Eu tenho um propósito na sua casa. Muitas vezes o nosso coração desfalece mesmo. A gente dá um conselho e não vê o filho ouvir. A gente, pequeno, dá uma orientação para o filho pequeno. O filho descumpre. A gente orienta uma coisa, o filho faz outra. E aí você diz: não, isso aí não tem mais jeito. Não. Deixei para lá. Eu conversando com a mãe na escola e ela disse assim para mim hoje: eu já deixei para lá. Como eu tinha preparado essa mensagem, eu disse para ela: não deixe para lá. Não deixe para lá. Não desista do seu filho nunca. Qualquer um pode desistir do seu filho, porque não é filho deles.
Mas você não. Coloque no altar do Senhor. Está rebelde? Coloca no altar do Senhor. Está zangado? Coloca. Está doente? Coloca. Está sem querer vir mais para a igreja? Coloque. Coloque no altar do Senhor. Principalmente aqueles que o filho ainda no ventre foi abençoado. No seu ventre. Nós não vamos deixar essa guerra. Porque nós não estamos sozinhos. Essa guerra é do Senhor. Essa guerra é uma luta sua com Deus. Não desfaleça o coração e nem imagine que está tudo perdido. Porque quando eu imagino, quando o inimigo coloca no meu coração que está tudo perdido com meu filho, acabou mesmo. Porque eu esmoreço. Porque eu já deixo de orar com tanta intensidade. Quando meu filho começou a se afastar da igreja, eu orava demais. Mas agora que ele já está lá, não tem jeito, eu oro pouco. Não, orava 10, agora 20, 30. Era de 5 em 5 minutos que tu botava o despertador, agora é de 5 em 5. Nós já vimos grandes testemunhos, porque a Bíblia não erra. E a Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina, cuide, oriente, advirta, sente com ele e ensine. Gente, a palavra ensinar, ela é muito forte. Nós banalizamos muito esse texto, mas quem trabalha na educação sabe que ensinar é uma tarefa difícil. Ensinar uma criança a ler não é uma tarefa fácil. Ensinar as crianças a fazerem alguma coisa na escola não é fácil. Ensinar matemática, física, química, são 3 disciplinas que os meninos, maioria tem muita dificuldade, não é fácil. Se nós não desistimos de ensinar os filhos dos outros, por que eu vou desistir de ensinar o meu? Eu tenho paciência com os filhos alheios, com os netos alheios, e eu não tenho com o meu, minha herança. Como é isso? Que história louca é essa? Que você morre de amores e cuida, e eu não estou dizendo que não deve cuidar. Deve sim. A Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. Ensino é amor. Mas Deus não vai me pedir conta dos filhos dos irmãos. Deus vai me pedir conta dos meus. O que você fez com os 2 filhos que eu te dei? Eu ensinei, Senhor, mas eles atropelaram. Eu mostrei, Senhor, mas eles atropelaram. Olha, os meus filhos grandes, né? Vocês sabem um pouco da minha história com o Ricardo. E nós atropelamos muito, com algumas dificuldades de comportamento pessoal, de não nos entendermos tão bem no início do nosso casamento, bem novos. Como nós tivemos a primeira filha bem jovens, a nossa filha sofreu alguns impactos dos temperamentos divergentes. E eu percebi que muita coisa tinha ficado guardada no coraçãozinho. E chegou um momento que nós 2 pedimos perdão aos nossos filhos. Sara o teu coração. Se em algum momento nós 2 atropelamos, se não, porque atropelamos. Se você ouviu discussão, zanga, briga, perdoa seus pais. Nós queremos acertar. Nós queremos mudar. Erramos. Não é feio o pai pedir perdão. Não é feio mãe pedir perdão por um erro. É feio você continuar no erro. Peça perdão. Famílias, se perdoem. O seu coração vai se aquietar no momento que a sua família estiverem juntas e ouvir: perdão, estou perdoado, me perdoe por isso. Eu errei, eu machuquei o coração dos meus pais, eu machuquei o coração dos meus filhos. Quando há esse entrosamento, céus, há choro descendo do céu de alegria, de ouvir essa harmonia no coração. Não desfaleça o seu coração. Essa guerra não é sua.
A sua tarefa é se ajoelhar e orar, mas a guerra é do Senhor. Quando Davi foi vencer o Golias, porque eu imagino isso. Eu estava lá em casa hoje imaginando isso. Eu sou só uma Davizinha. Ricardo é só um Davizinho. Senhor, como a gente vai lutar com o gigante que é o mundo? Que é essa abertura universal que está tendo de tudo. Como? E o mundo diz, venha, você vem aí com essas armas todas. Eu estou aqui pronto para te receber. E Davi disse, eu vou em nome do Senhor. Fale isso. Quando você perceber que está perdendo a guerra, eu vou em nome do Senhor e parte. Parte com o quê? Com armas humanas? Não. Parte com o seu joelho no chão e o choro diante de Deus. E essa guerra será vencida. Nós temos esse mês todinho. Nós temos um protocolo, um cronograma de pedidos de oração. Todos os dias vai ser entregue para cada um. E os pais que estão aqui, que as mães não estão, faça isso, papai. Faça isso, família. Lá no início da minha palavra eu coloquei famílias intercessoras. O melhor é que você, pai, que está aqui, se ajoelhe com sua esposa. Que os dois façam isso. Mas se tiver um mais fraco e não quer fazer, faça quem está forte aí. Vá. Bota o despertador. Acorde cedo. Bota o seu filho. Bota a sua filha. Cubra ele com o manto do Senhor. E é pequeno, gente. Eu não estou dizendo aqui para... Se a Zaira estivesse aqui, eu ia dizer para ela, Zaira, a Laurinha é aí no ventre. Quando a Laurinha nascer, mais ainda. Laurinha não vai ficar guardada no ventre sempre. Vai nascer. E vai ficar precisando dessa cobertura espiritual. O outro item que eu coloquei, se derrame diante do Senhor. Eu achei tão lindo esse texto de Jeremias 2,19. Eu chorei. Lamentações 2,19. Eu chorei. Porque eu vi esse texto, levanta-te. Olha, meus irmãos, que texto forte. Querida igreja, olha que texto forte, querida igreja. Levanta-te e clama de noite no princípio das vigílias, ou seja, de madrugadinha aí, 5 horas, 4. Derrama como água. Se derrame como água de madrugada. Para seu filho que tem 1 ano, 2, 3. Sabia que filho de 1 ano, 2, 3 aprende coisinhas que não prestam? Sim. Sim. Com certeza. Sua filhinha, seu filhinho aí de 1 ano, 2, 3, precisa dessa cobertura. Ensina no caminho que deve andar e ele não vai se desviar do caminho do Senhor. Derrama como água o seu coração perante o Senhor. Levante a ele as mãos pela vida dos teus filhos. Filhos! É pelos filhos! É pelos filhos, irmãos. Irmãos, chore pelos filhos. Chore pelos filhos de madrugada, irmãos. O mundo não quer você não, você está velho. Ele quer seu filho. Ele quer seu filhinho. Quer você não. Ele quer seu filho. Porque ele sabe que se ele buscar o teu filho, ele te acaba. Ele não é bobo. Se ele comer o seu filho, se ele engolir seu filho, ele te engole. Porque não tem nenhum pai que vê o filho morto e sorri. Não tem nenhum pai são da cabeça que vê seu filho morto e fica sorrindo. E principalmente se o seu filho está morto espiritualmente, chore, chore, chore. Porque o morto no caixão, tendo Jesus, tem a vida eterna. Mas o morto espiritual não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. E ele diz assim, levante sobre ele as tuas mãos em favor da vida dos seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas da rua.
O seu filho está com fome de quê? De amor dentro de casa? De paz dentro de casa? De orientação paterna dentro de casa? O seu filho está com fome de quê? Quando o filho passa fome dentro de casa, e eu não estou dizendo alimento não. Quando o seu filho passa fome dentro de casa, ele vai buscar alimento da rua. E o alimento que o mundo dá é aquele alimento do filho pródigo. É aquele. Não deixe faltar o alimento do amor, da paz, da alegria, da oração, da fé dentro da sua casa. Porque se ele falta, ele vai procurar em outro lugar. E é sua tarefa fazer isso aqui. Eu não sei quantos pais têm levantado 4 da manhã para orar pelos filhos. Ah, tia, é muito cedo. Você levanta para academia, para corrida? Você levanta para viajar? Você levanta para um amanhecer na praia? Você levanta para tomar um remédio controlado? Você levanta. Levante pelo seu filho. Levante pelo seu esposo que não é evangélico. Levante pelo seu esposo ou sua esposa que está frio na fé. Levante pelo teu contexto familiar. Quem está fraco na sua casa? Seu marido, seu filho, você, quem? Faça isso. A Bíblia diz que você deve fazer. Faça isso e você vai ver o que vai acontecer. E o último, eu coloquei uma frase para a gente pensar. Sabe, eu estava pensando aqui, gente, que os pais lá na escola falam muito para os filhos, mas vivem pouco e oram pouco. Nós brigamos muito, né? Estou falando de mim também. Tempo todo. Briga. Fez isso, está errado isso, fez isso. Tempo todo. E o filho, não foi assim não fiz assim não. Não, mas a senhora está errado, não. E eu pensei, encontrei essa frase e trouxe para a gente. Pense nisso. Nossos filhos têm defesa e argumentos contra nossas palavras. Mas eles não têm defesa, nem argumento contra nossas orações. Suas palavras podem não surgir efeito nenhum no coração deles. Às vezes estão com o coração endurecidos pelo alimento que está tendo fora de casa. Mas se você orar, eles não terão argumento contra isso. Nem seu esposo, nem sua mãe, nem seu pai. E aqui eu vou incluir o contexto, o núcleo familiar. O que está acontecendo no seu núcleo familiar? Quem está precisando de oração? Quem está precisando de você levantar de madrugada para orar? E esse é o início da campanha. Hoje é o início da campanha. Comece hoje. Se você mora só, se você está só, ore para os seus pais que não conhecem o Senhor. Se você mora os 4, quem está fraco lá? Às vezes nem necessariamente são os filhos também que estão fracos. Às vezes seu esposo, sua esposa, sua sogra, seu avô, quem mora em casa com você. Abençoe o seu núcleo familiar. Abençoe o seu núcleo familiar. Seu núcleo familiar está precisando que você levante cedo. O texto forte que a gente leu, de Lamentações 2:19, eu não gostaria que vocês esquecessem. É bíblico. Levante cedo. Levante as mãos pela sua casa, pelo seu esposo, pelos filhos. Irmão, ore. Quem trabalha em escola, quem trabalha com adolescente, quem trabalha com criança, tem percebido situações que nunca imaginávamos perceber. Porque o mundo está engolindo os nossos filhos e as nossas ovelhinhas. Levante-se, grite no meio da noite. Vamos ler juntos? Levanta-te, grite no meio da noite. Quando começa as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante a Ele as suas mãos em favor da vida dos seus filhos, que desmaiam de fome
nas esquinas da rua. Nós vamos orar, encerrar esse momento, mas eu gostaria que você pensasse agora, o seu filho está com fome de quê? O seu esposo que não voltou, que não é evangélico, que não é cristão, vamos dizer assim, que não é cristão, ou que é, mas tem caráter alterado, que tem uma vida desassociada dos padrões bíblicos. Ele está com fome de quê? Qual é o alimento que você, como a pessoa-chave da sua casa, não está dando? Se você não tem um padrão que deseja que seus filhos tenham, conserta você primeiro, chore por você primeiro, para depois pelos seus filhos. Eu não posso querer ajudar alguém se eu não tenho condição nem de me autoajudar. Eu dou um conselho para alguém, mas faço tudo errado. Que conselheiro, hein? Que conselheiro legal, hein? Dá o conselho certo, mas faz as coisas erradas. Coloca o nome do seu núcleo familiar aí diante de Deus. Quem está precisando? Nomeia aí agora. Deus, nós estamos iniciando uma campanha muito forte. Nós estamos iniciando uma campanha que destrói as armas de Satanás. Porque nós estamos orando, clamando pelo nosso núcleo familiar. Que envolve pai, que envolve mãe, que envolve filhos, que envolve quem mora nesse contexto. A começar em mim, Senhor, que haja paz na minha casa. A começar em mim, Senhor, que haja a espiritualidade dentro da minha casa. A começar em mim, que brilhe a luz divina dentro da minha casa. Senhor, olhe para a minha vida, tenha piedade de mim. Tenha piedade dos irmãos que estão aqui, que não estão sabendo como recomeçar. Como chegar em casa, fazer uma reunião, um encontro e dizer: vamos recomeçar do zero. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Senhor, nos dê condição de fazer isso. Nos dê força para vencer. Porque a Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que é o meu Deus, o grande Deus, que vela por mim e pela minha família. Em nome de Jesus. Amém.